pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de Java. Estamos trabalhando com o comportamento da memória, arrays e listas. Hoje a gente vai ver aqui nesse tópico tipos referência versus tipo valor. Classes são tipos referência. Variáveis cujos tipos são classes não devem ser entendidos como caixas, mas sim tentáculos, ponteiros para as caixas. Temos aqui um exemplo. Temos aqui um produto e temos aqui a declaração de suas variáveis P1 e P2. Quando a gente faz essa declaração, por exemplo, P1 e P2, ela fica alocado em uma parte da memória chamada stack. Temos aqui, uma memória, o endereço da memória aqui, tá? Sendo representada pelo produto P1 e o P2. Agora, se eu falar que o P1 ele recebe o new, estou instanciando o produto, e se eu passar valores para ele, TV, 900 e 0, é criado um objeto em uma outra parte da memória chamado de heap, com esses valores aqui da minha instanciação. Aqui dentro dessas caixinhas aqui, dentro do stack, fica armazenado não esses valores aqui, TV, 900, 0, fica armazenado o endereço da memória. Se você tiver uma memória de 16 GB, por exemplo, você tem ali valores do 0 até o 16 GB. Então, essas variáveis vai estar em algum lugar da sua memória. Então, quando você declara, ela já está predefinida onde ela vai ser alocada. A partir do momento que você instanciou e passou valores aqui para o objeto, ele vai lançar o objeto já nesse endereço de memória aqui, já com esses valores. Temos aqui um P2 recebendo o P1, que é a variável daqui de cima. Quando o P2 ele recebe o P1, P2 passa a apontar para onde P1 aponta. Temos aqui o P1 apontando para cá, para esse endereço de memória aqui, tá? E temos aqui o P2. Nosso compilador ele é inteligente o suficiente para saber que o P2 ele é igual ao P1. Então, ele não cria aqui uma outra área de memória, aqui, um outro objeto com os valores copiados para cá, aqui para baixo não. Ele sabe que o P1 é igual ao P2, que o P2 é igual ao P1, e ele aponta para o mesmo lugar de onde o P1 aponta. Temos aqui um desenho simplificado. Ali nós tínhamos o endereço da memória, aqui em P1 e P2, mas na maioria dos livros aí que você for pegar, vai estar assim, P1 apontando aqui para o objeto e o P2 apontando aqui para o mesmo objeto, caso o P2 for igual ao P1. Temos aqui valor null, tipos referência, em que esses tipos são classes, aceitam valor null, que indica que a variável aponta para ninguém. Temos aqui o P2 igual a null. Nesse caso, temos aqui o P2. Ele não tem um ponteiro ou um tentáculo. Nesse caso do P1 aqui temos o endereço da memória e temos aqui o objeto aqui no heap. Tudo que está aqui no heap é chamado de alocação dinâmica da memória. Já nesse caso aqui, como ele não aponta para ninguém, a gente simboliza com esse símbolo aqui, esse quadrado aqui cortado aqui com um X. Temos aqui tipos primitivos, são tipo valor. Em Java, tipos primitivos são tipo valor. Tipos valor são caixas e não ponteiros.
Temos aqui um tipo primitivo aqui do Java, que é o double, e temos a declaração das variáveis aqui, x e y. X vale 10. Nesse caso, ó, podemos ver que aqui na área de memória chamada stack, temos aqui o quadradinho, né, a caixinha, com o valor dessa variável. Não temos aqui o endereço da memória apontando aqui para o heap, igual a gente viu lá no tipo referência, né, que são classes. Esse caso aqui é o valor mesmo, ó. E temos aqui o y recebendo x. Como x é igual a 10, acontece aqui uma cópia. Se o x vale 10, então o y também vale 10. Lá, ó. Y igual a x. Y recebe uma cópia de x. Temos aqui os tipos primitivos do Java. Temos aqui o valor booleano, né, que recebe verdadeiro e falso. Temos aqui o char, que é Unicode. Temos aqui os valores numéricos, né, byte, short, int, long. A gente já viu isso no início do curso. Temos aqui o ponto flutuante com float e também o double. Esses são os tipos primitivos do Java. Temos aqui tipos primitivos e inicialização. Se a gente abrir o Eclipse e jogar esse código aqui, vamos ver o que acontece. Eu já estou com o Eclipse aberto aqui e já criei aqui o programa principal. Então eu vou declarar uma variável aqui, ó, vou chamar de p, e não vou inicializar ela. Vou colocar aqui um sysout e vou colocar o p aqui, ó. Você pode ver que vai dar um erro aqui, ó. Gente, é muito importante. A partir de agora, todas as variáveis que vocês forem declarar, vocês têm que lembrar se ela é do tipo referência ou do tipo valor, tá? Nesse caso aqui, ela é do tipo valor, porque estamos usando aqui o tipo primitivo do Java, que é o int, tá? Então ela precisa ser inicializada com alguma coisa. Se eu colocar aqui p recebe 15, por exemplo, olha lá, ele já sumiu o errinho aqui, ó, porque é obrigatório a inicialização com alguma coisa. Já se fosse um tipo referência, né, cujos tipos são classes, então aceita valores nulos. Vamos fazer um exemplo aqui então. Vou colocar aqui um string, que é uma classe aqui do Java. Vou chamar de S, tá? Eu vou falar aqui que o meu S recebe aqui um new string. Vou colocar aqui o S e a gente vê que ele recebe aqui um valor nulo. Nesse caso aqui do S, como a gente já comentou, ele está numa área da memória chamada stack. E nesse caso, ele não aponta para ninguém. Temos aqui valores padrão. Quando colocamos new, qualquer tipo estruturado, classe ou array, são atribuídos valores padrões aos seus elementos. Se o tipo é número, é atribuído o valor 0. Se é booleano, falso. Se é char, é o caractere 0, né? Ou Unicode aqui. Temos aqui, quando é um objeto, ele é o valor nulo. Temos aqui um exemplo, a gente até fez aqui em aulas passadas. Se a gente declarar aqui um produto P recebendo o new produto e deixar dessa forma, ele vai criar um objeto com esses valores aqui, ó. Se tiver esses atributos lá na classe, né? O name com o tipo string, o preço do tipo double e a quantidade do tipo inteiro. E se eu não falar mais nada, ele vai receber o valor null aqui
Para o double ele vai receber aqui o 0.0. Para a quantidade ele vai receber o 0. Temos aqui tipos referências versus tipo valor. Temos aqui a diferença entre um e outro. Quando é uma classe, ele usufrui de todos os recursos do orientado a objeto. Ele pode ter sobrecarga, encapsulamento, herança, polomorfismo. No caso aqui do tipo primitivo, ele é mais simples e mais performático. É só você declarar ali e já está pronto para usar. Ele é mais rápido. Nas variáveis cujos tipos são referências ou classes, as variáveis são ponteiros. Elas armazenam um endereço da memória e apontam para o objeto que armazena esses valores. Já no tipo primitivo, as variáveis são caixas. As caixinhas que ficam lá dentro da área de memória, chamada stack, já armazena os valores mesmo e não aponta para ninguém. Ela já tem os valores já declarados ali nelas. Objetos precisam ser instanciados usando new ou apontar para um objeto já existente, igual a gente já fez ali, né? Mostrou no P1, o P2, a gente precisa dar um new ou apontar para onde a gente quiser ali. No tipo primitivo, não instancia. Uma vez declarado, já estão prontos para uso. Nas classes, elas aceitam valores nulos. No caso ali do tipo primitivo, ela não aceita valores nulos, igual a gente já viu aqui no Eclipse, né? Nesse exemplo aqui, ó. Se eu tirar aqui, ó, esse P recebendo 15 aqui, ó, ele não aceita valor nulo, não. Tá? Então, se eu voltar aqui e botar o S aqui, ó, para string, que é uma classe, ele aceita. Temos aqui mais um exemplo de variáveis cujos tipos são classes. Se temos y igual a x, o y está apontando para um lugar, né? Tem o endereço da memória e ele está apontando para um lugar, com ponteiro ou com tentáculo. Mas se y é igual a x, y passa a apontar para onde o x aponta. Mas no caso do tipo primitivo, se y é igual a x, y recebe uma cópia de x. Temos aqui, no caso de classe, objetos instanciados no heap. Temos, né, o stack e temos o heap. No stack temos o endereço da memória. No heap temos a montagem do objeto. Já no caso do tipo primitivo, objetos, está até entre aspas aqui, porque não são objetos, são variáveis declaradas ali no stack, são instanciadas no próprio stack, sem apontar para ninguém. E temos aqui objetos não inicializados, são desalocados em um momento próximo pelo Garbage Collector. Nós teremos uma aula para falar sobre Garbage Collector. E temos aqui, no caso de tipo primitivo, são desalocados imediatamente quando seu escopo de execução é finalizado. Isso a gente vai ver no próximo vídeo também. Mas resumindo, as variáveis elas são declaradas e elas têm ali o seu valor apresentado ali no programa durante o período de execução. Então, essas variáveis do tipo primitivo, elas têm o seu tempo de vida útil só ali dentro do escopo. Saiu fora do escopo, elas são desalocadas imediatamente da memória. E para não ficar dúvida, eu falei que variáveis cujos tipos são classes aceitam valores nulos. Então eu criei aqui uma variável S e o tipo dela é uma classe, referência, que é o string. Então eu vou atribuir um valor aqui para ela. Eu vou falar que o S recebe null, já que ela recebe valores nulos, essa classe string. Eu vou rodar esse programa, vou clicar com o botão direito aqui, Run as Java Application, e temos aqui o null.
A mesma coisa não acontece quando a gente declara aqui para um tipo primitivo.